Você deve a algum banco ou talvez um cartão de crédito. Hoje em dia, cerca de 3 em cada 4 famílias estão endividadas e cerca de 30% delas estão inadimplentes, ou seja, já não conseguem pagar aquilo que devem. Isso não é apenas uma questão financeira, isso é um drama social silencioso. O endividamento ele reduz o poder de compra das famílias, óbvio, mas por consequência reduz também a sua qualidade de vida. Ele vai bem além dos números, das finanças. Na verdade, o endividamento ele gera uma humilhação cotidiana, com ligações de cobrança, ansiedade constante e conflitos familiares. O tal do nome sujo é um passado que condena o futuro das pessoas, gera a impossibilidade de investir no crescimento da família, seja na educação dos filhos, na abertura de um pequeno negócio ou até em emergências básicas. O nome sujo ele fecha portas, encarece tudo, empurra milhões para a informalidade financeira. Diante desse gigantesco problema, Ciro Gomes, quando era candidato à presidência, apresentou uma proposta estruturada, pragmática e tecnicamente consistente para tirar as famílias desse mundo da humilhação. Mas com a vitória do PT nas eleições, a proposta foi copiada, adulterada e de alguma forma executada. Mas e aí, será que a cópia saiu melhor do que o original? Meu nome é Guilherme, eu sou mestre em Ciências Políticas e hoje a gente vai falar um pouco sobre a crise do endividamento no Brasil e também sobre as suas alternativas de solução. Seja bem-vindo. Bom, antes de falar das propostas em si, é preciso se aprofundar um pouco mais no problema. O endividamento vai muito além da esfera individual. É claro que existe, como eu já disse, toda a humilhação, a falta do poder de compra e o acorrentamento do futuro das famílias. Não é só isso. O endividamento é um problema nacional. As famílias endividadas vivem uma crise constante e o país fica sem poupança interna. Sem poupança, não há investimento. Não há investimento sustentável, pelo menos. Com o consumo comprimido, o crescimento econômico desacelera. A economia brasileira entra num ciclo de baixo dinamismo e é o retrato do Brasil há muitos anos. Esse quadro ainda é agravado aqui por um fator central. O Brasil pratica um dos juros mais altos do mundo. Aqui uma dívida, você sabe muito bem, ela é paga várias vezes, apenas em juros em taxas. Isso não existe de forma similar em nenhum outro país do mundo. Não se trata só de um golpe do consumidor. E também não é o caso de devedores irresponsáveis. A gente tem um sistema que transforma a dívida em uma armadilha permanente. Diante desse cenário que o Ciro Gomes apresentou, a proposta, que é simples, mas também é revolucionária. Ela parte de um diagnóstico muito sério, de que o mercado de juros no Brasil ele é podre. É um diagnóstico que é muito embasado nos números. O mercado de crédito brasileiro ele é concentrado em 5 bancos, ou seja, ele é protegido de qualquer competição real. Ele é incapaz de autorregular os juros em patamares razoáveis. Assim, Ciro Gomes propunha usar os bancos públicos como instrumento de política. Como é que seria isso? Os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, refinanciariam as dívidas com taxas significativamente menores, o que forçaria os bancos privados a reduzir também. Isso é a lei da competição mais básica. Então a outra proposta era usar os leilões. Os leilões já existem hoje, né? São os leilões de dívida, como o do Serasa e do SPC. Mas eles operam hoje de uma forma interesseira e com pouquíssimo impacto. A proposta do Ciro era ampliar esses mecanismos, dar uma escala nacional, transparência e também regras claras para a liquidação de dívidas com descontos reais. Por exemplo, quanto mais antiga a dívida, maior seria o desconto. E as dívidas que já tiveram seu principal pago várias vezes, o que é muito comum no Brasil, teriam que ser obrigatoriamente reduzidas. Claro, os bancos públicos teriam mais uma vez um papel, oferecendo nesses leilões também opções com juros menores, comprando a carteira de dívida desses clientes. Ciro também propunha algo parecido com o refis que o Estado brasileiro faz todos os anos para os grandes empresários. O Estado brasileiro perdoa multas, juros, renegocia dívidas bilionárias, mas isso para a empresa. O trabalhador comum hoje fica preso a esses juros extorsivos do cartão de crédito ou no cheque especial. O Estado parece que só se importa com o empresário, mas a proposta de Ciro era expandir esse refis também para o contribuinte, para a pessoa física. Por fim, Ciro propunha uma mudança estrutural revolucionária que se chama Lei da Ganância, ou seja, é uma reforma que vai além dos 4 anos de governo. Essa lei ela trazia um limite legal real para os juros, ou seja, um teto
que hoje não existe no Brasil em nenhuma modalidade de cartão de crédito, rotativo, parcelamento de fatura. Na verdade, os juros são infinitos, né? Eles podem crescer centenas de vezes por ano. Isso é uma coisa também que o Brasil é diferente do resto do mundo todo. Essa lei ia proibir a eternização das dívidas, criar critérios automáticos de recalibração quando o consumidor tivesse pago o valor principal. Ou seja, ele já pagou o principal, muitas vezes pagou uma parcela relevante dos juros e a dívida continua lá. Então, essa lei, que é a lei da ganância, ia obrigar a renegociação quando o principal já tivesse sido pago. Também traz uma perna de educação para a cidadania muito importante, ou seja, ensinar para o cidadão, obrigando também as empresas e os bancos a oferecer informações de transparência, simulações obrigatórias, o impacto real dos atrasos e parcelamentos, para transformar o crédito em uma escolha consciente e não em uma armadilha permanente. Então, o cidadão teria acesso às informações antes de decidir, informações claras de quanto ele teria que pagar para se livrar daquela dívida. Bom, como sabemos, Ciro não foi eleito, mas sua proposta era tão boa que não podia ser simplesmente varrida para debaixo do tapete. O problema é real e crítico para a economia brasileira. Assim, o PT, que venceu as eleições, lançou um programa de renegociação de dívida, o chamado Desenrola, confirmando aquele diagnóstico do Ciro Gomes, mas sem a ousadia e efetividade da proposta de solução. O programa basicamente criou um site que permitiu renegociações e descontos de dívida. Segundo dados do próprio governo, mais de 15 milhões de pessoas foram beneficiadas e houve sim alguma redução da inadimplência entre a população mais pobre. Mas os limites do programa são evidentes. Primeiro, não houve participação ativa dos bancos públicos, o que era central na proposta de Ciro Gomes. Ou seja, não houve concorrência real pelos juros, não houve competição entre os bancos. Assim, o cidadão não pôde forçar as empresas privadas, os grandes bancos brasileiros, a reduzirem sua taxa de juros, porque os bancos públicos não participaram da negociação. Por óbvio, os juros não mudaram em nada. O cidadão teve que negociar com base naquilo que o banco estava oferecendo e pronto. O leilão também não mudou nada, né? Segundo o programa, alterou a lógica dos leilões do Serasa e do SPC em praticamente coisa alguma. Na prática, foi uma ampliação digital. Algo que já existia no físico foi levado para o digital, mas o modelo de crédito continua o mesmo. O cidadão é refém das condições impostas pelo banco. Ou ele aceita ou ele continua devendo. Então, esse resultado de 15 milhões de beneficiados, a gente não sabe se ele não seria o mesmo se não existisse esse programa, né? Porque a questão dos leilões do SPC e do Serasa é a mesma coisa, só que agora com uma faceta online. Por fim, houve zero política de educação financeira, né? As pessoas renegociaram dívidas, mas continuaram expostas às mesmas armadilhas de crédito caro e fácil, ou seja, tudo encaminha para voltar exatamente o que era antes, ou seja, dívida e inadimplência. A lei proposta por Ciro Gomes, lei da ganância, não foi nem sequer discutida, né? Que seria de fato uma mudança estrutural na questão do crédito no Brasil. Sem ela, as taxas continuam ultrapassando centenas de vezes ao ano, não há limite de dívida, o cidadão pode acabar pagando várias vezes o principal da dívida e não há qualquer transparência nas cobranças. O sistema que gera o endividamento permanece intacto, talvez até mais poderoso, porque agora ele tem um verniz de que há uma possível renegociação depois. Bobagem, é o mesmo de sempre. Mas vamos lá, apesar das diferenças e da crítica, quais foram os números, né, os resultados obtidos? Vamos verificar os números oficiais. Em 2022, segundo dados do governo, 78% das famílias estavam endividadas. Hoje, esse número está em 79%, ou seja, após o programa de renegociação do governo PT, houve mais famílias endividadas do que antes. Ou seja, na verdade permaneceu, o governo entrou para piorar, o problema se consolidou e os números aumentaram. Outro fator drástico, que é a taxa de juros, que serve de base também para a questão do crédito, era 13,75% em 2022, antes do governo PT, hoje a Selic gira em torno de 15%, ou seja, juros reais acima de 9% ao ano, que é, como a gente sabe, um dos mais altos do mundo. Ou seja, crédito está mais caro e as dívidas estão mais pesadas, menos chance de escapar. Agora vamos olhar o cartão de crédito, que é uma das dívidas mais comuns que o cidadão brasileiro tem. Esse dado é ainda mais escandaloso, porque em 2022 os juros do cartão eram de 400 por ano, que já é um número absurdo, né? Mas agora, depois de tanta reforma, de tanta boa iniciativa do PT, está na faixa de 440%. Mais uma vez, um aumento na taxa de juros que o cidadão tem que pagar. Bom, em 2022, o cidadão
cidadão comprometia 29% da sua renda em pagar a dívida. Hoje, esse número está em 30%. Ou seja, não tem para onde sair. Todos os números, né, relacionados à iniciativa do governo mostram que ou não mudou nada, como o caso do comprometimento da renda, ou piorou. Em resumo, o que não ficou igual, ficou pior. O resultado é claro, o governo não diz. O programa do PT, que é uma cópia suja do programa do Ciro Gomes, conseguiu trazer o problema a um novo patamar. Estamos batendo novos recordes de endividamento familiar. Renegociar a dívida sem mudar o sistema, é claro que não resolve nada. Pode aliviar momentaneamente, mas acaba empurrando o problema para frente. A proposta de Ciro atacava o coração do problema, que são juros abusivos, ausência de competição, eternização das dívidas e falta de transparência. Em outras palavras, ganância privada. Não é à toa que o nome da lei era Lei Antiganância. O que foi feito depois ficou só na superfície. Limpou o nome provisoriamente, preservou os mecanismos que criam novos endividados no Brasil e fica vendendo essa lenda de que o problema do Brasil é que o cidadão gasta demais, o cidadão gosta de dar golpes, né? A verdade é que o sistema cobra demais, o governo protege os bancos e não os cidadãos. Enquanto os juros forem tratados como uma lei divina, enquanto os bancos públicos não forem usados para forçar a concorrência e enquanto a dívida continuar sendo um negócio melhor do que o crédito saudável, o resultado será sempre o mesmo. Mais negociações de fachada, porém mais endividados e menos futuro. A dívida, como eu disse, não é só um problema financeiro, é uma questão de dignidade e cidadania. É uma parte também indispensável de um projeto sério de país. E você? Qual a sua opinião sobre o tema? Deixe no comentário que a gente vai tentar responder todo mundo. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo.